Olá, cacos poéticos, em mais uma conversa com você. Hoje vamos fazer uma introdução ao quinhentismo brasileiro. Há uma discussão se o que foi feito aqui no Brasil no primeiro século de colonização, se é arte ou não é arte, se é literatura ou não é literatura, se é crônica ou não é crônica. E a gente vai tentar entender esse processo. Não é? Vamos ver o que dizem grandes pesquisadores da palavra, pesquisadores dos textos, e vamos refletir sobre toda essa questão. O que é que você vai dizer ao seu aluno, à sua aluna? Esse primeiro período, esses primeiros 100 anos, são 100 anos de uma produção literária ou não são? Então a gente precisa refletir para tentar chegar a alguma conclusão. Era ou não era? É ou não é literatura brasileira? Porque é feita aqui, né? Então, vamos pensar um pouquinho primeiro, uma primeira provocação assim, o que dizem Carlos Vegotti e José Augusto Lemos. Nem crônicas, nem memórias, pois não resultavam de nenhuma intenção literária. Os escritos dos cronistas e viajantes eram uma tentativa de descrever e catalogar a terra e o povo recém-descobertos. Entretanto, permeavam-os a fantasia de seus autores, exploradores europeus que filtravam todos os dados, acrescentando-lhes elementos mágicos e características muitas vezes fantásticas. Então aqui já aponta para um caminho, né? Que nem crônicas, nem memórias, tal, pois não havia intenção de se fazer literatura, pois não havia, como diz Alfredo Bose, lá no seu História Concisa da Literatura Brasileira, não havia a intenção de fazer arte. E aí, literatura, portanto, arte. Então, a gente já parte de um caminho assim bem interessante, de não ser exatamente literatura. Mas o que é literatura? Todo texto é um texto literário? É preciso que haja a intenção de se fazer arte? E vamos caminhando e a gente vai tentando chegar a um lugar. A gente pode entender que a produção literária do Brasil Colônia, e aí pensando no quinhentismo, né, pensando numa cronologia do quinhentismo, que é o período que vai do século XVI, lá no início, com a carta em 1500, com a carta de Pero Vaz de Caminha, ao término, né? E quando é que a gente vai estar como encerrado esse processo? 1601 é o ano da publicação de Prosopopeia, de Bento Teixeira, que também é historicamente o início do Barroco brasileiro. Sabemos que o Brasil foi colônia de Portugal, né? Isso a gente sabe, por mais de 300 anos, mais de 3 séculos, e isso não é pouca coisa, né? No primeiro século, Portugal procurou garantir a posse da terra ocupada para facilitar essa administração, para facilitar essa posse. O que Portugal fez? Dividiu a terra em capitanias hereditárias. Mas aí os portugueses eram poucos, eles precisavam, né, e perceberam, inclusive, que precisavam de mais pessoas para ocupar, para se estabelecer, para dizer a colônia está de fato e de direita estabelecida. Então o que eles fizeram? Trouxeram negros do continente africano escravizados e os jesuítas para catequizar os índios. Então esse é o processo. Com relação à literatura de formação, né? Temos a literatura de informação e a literatura de formação, e as principais produções da literatura de informação do Brasil Colônia, dos séculos XVI ao XVII, né? A gente vai ali até o século XVII com a literatura de informação e parte, inclusive, do século XVIII. Então, o primeiro deles, como falei antes, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, primeiro texto escrito no nosso país.
Essa carta e muitos outros textos em forma de carta ou diários aí de navegação, e tratados, eram tratados que, na verdade, eram documentos descritivos que não é exatamente uma literatura, ou é uma literatura de informação sobre o primeiro século do período de colonização. Outros textos importantes dessa época são Diário de Navegação, de Pero Lopes de Souza, escrito lá em 1530, e o Tratado da Terra e a História da Província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero de Magalhães Gandalfo, lá de 1576. Então, são muitos documentos produzidos e todos tinham essa finalidade, retratar, descrever a Terra, e todos extremamente fantasiosos. Mas há essa discussão, era literatura, não era literatura? O que os dois, aliás, os três pesquisadores, investigadores da literatura e da história da literatura brasileira vão dizer é que não necessariamente era literatura, porque não havia intenção de se fazer literatura e não se pensava na possibilidade de arte. Então, esse é um caminho. E o que você vai dizer para os seus alunos? O que você vai conversar com os seus alunos ao pensar em todo esse processo da literatura brasileira? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe e responda. Para você, era literatura aquilo que se fez de 1500 a 1601? Era literatura ou não era?